Bom, boa noite, colegas vereadores, público que nos acompanha pelo Facebook, presidente. Primeiramente, é uma satisfação estar aqui nessa casa novamente. Nunca deixei de externar que eu não gosto das sessões virtuais, até porque eu tenho uma dificuldade com a internet, com o meu próprio aparelho celular, que por vezes até me impediu de fazer alguns pronunciamentos pela falta da tecnologia correta ali para mim poder trabalhar. Venho aqui nessa tribuna explanar sobre um pedido de informação que eu fiz ainda antes das sessões presenciais e não expus até agora justamente por esse motivo, porque tinha medo de que eu não conseguisse transmitir a mensagem ou o pessoal acabasse não conseguindo ouvir quando eu falasse, e é por isso que eu trago aqui. Referente à questão de salários de servidores, quantos servidores ficaram em casa. Esse foi um pedido de algumas pessoas que conversaram comigo e pediram se eu sabia quantos servidores estavam em casa recebendo. De praxe que quando eu não sei alguma informação, e acredito que todos os vereadores também trabalhem assim, digam que vão buscar a informação para depois repassar ela da maneira correta. Também acredito que aqui diversos vereadores, se não todos, são bastante inquiridos nesse período de pandemia sobre os mais variados assuntos, e a gente não tem o conhecimento de tudo, e por isso que a gente vai atrás. Então, inicialmente eu questionei a quantidade de servidores que estavam em isolamento domiciliar, são 35, dentre esses 7 estão desempenhando o serviço em home office, já são 6 CCs, 3 FGs e um detentor de gratificação especial. A outra questão foi se alguns dos servidores que deveriam estar em isolamento domiciliar foram à prefeitura neste meio tempo. E aqui foi uma denúncia que eu recebi de que alguns servidores de cargo em comissão, principalmente, foi a denúncia que eu recebi, estavam pela rua quando deveriam estar em isolamento domiciliar. Depois a gente verificou que isso aqui realmente era uma informação correta. A resposta positiva foi dada que alguns servidores foram ao RH para tirar dúvidas. E aqui eu fico um pouco receoso com essa resposta, não dizendo que foi uma mentira comentada, mas para tirar dúvida no RH a gente poderia muito bem ligar, como às vezes até os próprios vereadores falam para a gente, para nós mesmos vereadores fazermos alguma noção quando a gente precisa fazer um pedido. Mas enfim, eu pedi como era o pagamento desses servidores, eles estão recebendo de forma normal, e o valor despendido. Aí aqui eles me mandaram uma tabela, até agradeço, foi bem esmiuçado dessa vez. O valor total são de R$ 179.483,93. CCs e FGs recebem desse montante R$ 35.789,61. Porém, aqui estão juntos os servidores em home office e eu acredito que não é uma informação também correta, porque, enfim, esses servidores em home office acabam estando trabalhando. Então, pelos cálculos que eu fiz, são R$ 139.437,96 no total de servidores. O município gasta mensalmente com eles. E DCCs sem home office, sem estarem desempenhando alguma função em home office, são R$ 24.451,11. E aqui daí fica o questionamento que eu faço, justamente, que foi o que a pessoa que acabou denunciando comentou. Uma das pessoas é uma monitora, e não acho que não deveria ser diferente a partir delas também esse questionamento, e foi dito para elas que, por não estarem desempenhando uma função, elas não poderiam ter como receber. E elas questionaram os CCs. Os CCs são, até aquela vez lá eu lembro que o prefeito não estava na reunião, mas a própria secretária de administração comentou que os CCs teriam um tratamento igual aos servidores efetivos. Aí a próxima questão que ela me fez foi, mas aquele dia o prefeito falou na rádio e eles estariam também cortando CCs nesse período de pandemia para contenção de custos.
Isso até agora não ocorreu. E aqui é uma coisa que a gente fica, às vezes, até sem saber o que responder nessas situações. Eu espero que algum vereador acabe respondendo essa questão. Outra situação que foi trazida a mim foi a questão desses servidores que deveriam estar em isolamento domiciliar, mas estão recebendo e acabam indo, vendo as pessoas caminhando pelo centro, em reuniões, e aí é o que acaba prejudicando e muito, eu acho, a visão que a população tem do serviço público. E eu acho que alguma medida poderia ser tomada nesse sentido com esses servidores. Por outro lado também, tenho que agradecer as explanações que foram trazidas aqui. Eu critico muito quando o governo manda informações, por exemplo, o pedido de informações que os colegas fizeram e que foram mandados os links. Teria por que mandar um link num documento impresso. Mas desta vez eu agradeço até porque no dia que eu fiz o pedido de informação, no dia sequente a isso, os servidores foram convocados para retornar ao trabalho. Então eu achei que seria até uma forma de não responderem como eu gostaria esse pedido de informação, mas hoje vejo que foi um erro meu naquela época e peço desculpas por aquele meu pronunciamento que eu fiz na semana seguinte, dizendo que talvez haveriam sido convocados para esconderem alguma informação, o que não ocorreu. Então, nessa questão eu peço desculpa, mas fica aqui a indignação com as pessoas que deveriam estar em isolamento domiciliar e não estão, e acabam recebendo um salário bom, até mesmo para elas, enfim, desempenharem a sua função ou não nesse caso. Vereador Denir. Tá. O meu outro assunto, então, que eu trago essa tribuna, é sobre a denúncia que eu fiz na semana passada, na sessão virtual. Eu falei que não está havendo uma separação de fluxo no posto de saúde. E realmente não está havendo. Eu reforço aqui essa preocupação, porque hoje mesmo uma pessoa com quem eu tenho um convívio um pouquinho maior entrou em contato comigo e disse, estou com sintomas de gripe e estou indo no posto de saúde. Falei, quando tu retornar para a tua casa, tu me informa como é que foi o atendimento lá, que eu quero fazer algumas questões. E permaneceu aquilo que eu comentei, ele falou. Eu fui lá, falaram para mim pegar a senha e sentar lá junto com todo mundo. A meu ver, não é a forma que deveria estar sendo tomada essa questão. Eu fiz uma questão hoje à tarde para o Elton, anterior a isso, amanhã ele vai me dar o retorno, então eu já vou informar isso para ele também. Na minha visão, pelo protocolo do Ministério da Saúde que eu li, não é o protocolo correto. Mas, se for, mesmo assim, eu acho que deveria ter algum cuidado adicional, porque eu penso que a pessoa que vai lá com uma crise de enxaqueca não pode sentar do lado de uma pessoa que tem os sintomas gripais. Então, essa seria a minha tribuna. Pode comentar, vereador Denir. Obrigado, vereador Fábio. Você pediu para falar sobre CCs, o governo está tirando, né? Então, em finalzinho de março, saiu a Jéssica, que era secretária da Assistência Social, e foi o Fábio Fioroto para a secretaria. E ele tinha o cargo de coordenador de governo. Ninguém assumiu no cargo dele. Saiu a Genesi, voltou para a função dela, assumiu a Vanessa Campana, na função dela de CC também ninguém assumiu. E está saindo agora a Lourdinha, o Abel, a Registela Bassotto, Rafael Pedroni, Felipe Silva, Rosilda Facchini, Miriam de Campos e a Jaqueline Dalcin, que ela é CC, licença maternidade, paga pelo INSS, a licença maternidade vai ser paga pelo INSS, e saiu também a Karen Mocelin, que pediu exoneração. De 10 cargos que foram desocupados, o município vai chamar 2 cargos, porque, pelo seguinte, no lugar da Jaqueline Dalcin, o Adriano vai assumir a função dela, e
como chefe, que ela era chefe de projetos GMC. Aí vai o Adriano. E a Nayara vai assumir a chefia de projetos no lugar do Adriano. E a Andressa Escotar vai assumir na assessora administrativa no lugar da Fernanda Grolli, que está indo para a Secretaria de Administração. Então, de 10 CCs, 10 cargos desocupados, 8 vão ficar vago e 2 vai ser ocupado. Então, quer dizer, vai dar uma economia bastante grande até o final do ano do município, e o prefeito Zibete não vai chamar ninguém para assumir esses cargos, porque realmente porque não precise deles. Estaria precisando sim. Vai fazer falta essas pessoas, sem dúvida nenhuma. E também você recebeu uma lista bem completinha, né, com todos os salários, tudo, e tem pessoas aqui com mais de 80 anos que estão também em casa, né, e com um salário considerável. Mas faz parte. Isso é o poder executivo, e eu só queria deixar claro que 8 cargos Conclua, vereador. Não serão restabelecidos no município e farão faltas até o final do ano. Obrigado. Tudo bem, Nenira, desculpa que o senhor acabou entrando num ponto que eu até iria comentar anteriormente e acabei não comentando. A crítica que eu faço aqui, ela não é com os servidores estando em casa. Realmente, servidores aqui nem só acima dos 80 anos, tem servidores novos que eu sei que sofrem de doenças crônicas graves e não podem estar expostos. Preocupa é justamente isso, a gente questiona a população, a gente diz para fiscalizar a população, para não se aglomerar, para ficar em casa, para não sair na rua. E as pessoas do grupo de risco que estão recebendo para ficar em casa, acabam saindo para reuniões políticas. Eu não concordo com isso, eu não acho isso certo. E isso me preocupa muito. Como é que a gente vai exigir que o Poder Executivo cobre da população para ficar em casa, se os próprios servidores não estão ficando em casa recebendo salário? Aqui o ponto principal. Dos CCs que o senhor acabou comentando, não é segredo para nenhum, que no mínimo 5 ou 6 vão concorrer a cargo eletivo, então havia necessidade deles saírem. Foi o governo que poderia colocar, mas é de praxe todos os finais de governo, e o senhor sabe bem, que sejam demitidos nos meses de outubro, novembro, dezembro, no mínimo parte dos CCs para também fazer para diminuir despesas para assumir o próximo governo. Então, eu não entendo por que acabou acontecendo, aconteceu, não concordo com isso. As pessoas que pediram para mim, eu volto a dizer, não foi um pedido propriamente meu, partiu de alguém da população que me alertou, mas tanto quanto essa pessoa, depois que eu recebi aqui o pedido, fiquei bastante chateado com algumas informações que a gente acabou averiguando. Baroni, por favor. Obrigado, Fábio. Importante o que o vereador traz aqui, e mais importante é esse reconhecimento em razão desse pedido de informação específica, que muitas vezes não vem conforme a gente quer a resposta, e nessa o vereador está dizendo que foi de acordo. Mas nós estamos passando por uma situação jamais vista, absolutamente desconhecida, enfim. Não sei quem são os servidores que foram afastados, não faço nem ideia, mas imaginando uma situação hipotética, os caras são afastados, mas em razão de toda essa novidade, acredito que seja muito difícil o Executivo fiscalizar cada um deles se estão cumprindo a sua obrigação. E que deveriam ficar em casa e não deveriam sair. Uma situação difícil que vai do entendimento de muita gente. Cada um de nós sabe a sua responsabilidade, mas tem gente que infelizmente não entendia dessa forma. Então acredito que isso se deve também esse fato de ter pessoas que possam se dizer que sejam até pouco responsáveis, se estão do grupo de risco, foram afastados conforme a determinação legal. E aí eles não se isolam e colocam a sua saúde em risco, não podemos simplesmente dizer que o Executivo é o culpado unicamente por isso, porque eu acho difícil fiscalizar essas 30 pessoas individualmente, suas casas, o que eles fazem, enfim.
Mas é importante esse posicionamento para o pessoal entender que todo mundo se fiscaliza, se cuida, e todos nós devemos nos cuidar. Como é o fato que o vereador está lá do centro de saúde. Importante também esse questionamento, é importante que venha uma resposta para dizer esse procedimento da questão de pacientes com sintomas diferentes sendo atendidos no mesmo lugar, ou aguardando no mesmo lugar. Obrigado, Fábio. Obrigado, Baroni. Eu vou acabar passando todos os apartes primeiro, porque eu tenho pouco tempo ainda para falar, e se eu precisar responder daí algum. O colega Kirch, acho que pediu. Obrigado, Dozão, parabéns pela tribuna, vários assuntos interessantes. Realmente, quanto à separação e atendimento, é totalmente oportuno separar. Dias atrás, tive que ir para o hospital para uma consulta, entrei numa portaria que era atendimento normal, e outra portaria bem separada era atendimento Covid. Isso acaba ajudando muito para evitar o contágio na maior. Então, no centro de saúde deve ser igual. Quanto às respostas dos pedidos de informação, realmente a maioria delas vem muito ruim. Outro dia pedimos uma série de dados de orçamento, investimentos em Covid, e veio para nós um material impresso com um monte de links. Aí disseram, procura no site da transparência. Aí tu vai entrar na transparência aqui, uma confusão desgraçada. Não se entende nada, não se encontra as informações do Covid. Por pai, número de empenho, alguém que sabe o número de empenho de alguma coisa do Covid? Número da empresa fornecedora, ninguém sabe também. O número da hora de compra, não tem como saber. A gente não sabe disso. Como é que vai pesquisar se não tem os dados? É impossível? Então pode mandar um monte de link que não vai adiantar. Né? Quanto à questão dos CCs afastados versus os contratos emergenciais, realmente totalmente oportuno também, porque a situação é extremamente parecida. Os contratos emergenciais estão a pedido da prefeitura, porque não pode executar suas funções, e o CC, que é livre nomeação, para nomear, contratar e tirar quando quiser, estava em casa recebendo. Teve um CC, que todo mundo conhece, amigo nosso, inclusive, né? Mas a título de política mesmo, politicamente falando, né? Ele carga o CC da prefeitura e apareceu na capa do Jornal da Cidade. Faz uma reunião com as mulheres do partido. Então, ele recebeu para estar afastado ou para estar no partido em reunião com as mulheres? Então, algumas contrariedades aí estão ocorrendo, sim. Precisamos esclarecer, porque não dá para deixar assim. E quanto à questão que o Denir levantou, o pessoal saiu só agora, com 5 meses de pandemia, porque são obrigados a sair para concorrer. A lei impõe isso, não é corte de gasto. Obrigado, colega Rosário. Obrigada, colega Fábio. Eu só quero mencionar em relação a certas situações que foram colocadas aqui, porque a Jéssica saiu em março, a secretária de assistência, foi colocado um coordenador geral. Isso já são quase 6 meses. A Genesi saiu, foi colocada uma assessora. Então, assim, isso é redução de gasto, sim, isso é gestão. Teve muitos outros. Outra coisa que eu quero colocar aqui é em relação aos protocolos e os decretos. Vocês sabem o quanto vão mudando os protocolos e os decretos do governo do Estado. Iniciou que todas as pessoas acima de 60 anos ou com alguma comorbidade ficavam em casa. Elas estavam proibidas de trabalhar. Se em algum momento alguém não estava, essa situação, essa pessoa pode responder por si. Mas o governo agiu certo. Eram as pessoas que estavam em casa e que deveriam de ficar em casa, que eram acima de 60 anos e os de comorbidade. Tem um pequeno erro, Fábio, ali no que você coloca, porque dos CC, segundo eu entendi, eram mais ou menos 30 mil dos CCs. E outra situação que eu gostaria muito que tu colocasse ali, o nome de todos os servidores e os salários que você recebeu. Eu acho bem importante que seja colocado para a comunidade, porque nem todos e nem tudo que é colocado é correto, porque tem muitos servidores com comorbidades muito sérias e que não puderam trabalhar. E assim como pessoas acima de 60 anos que também estavam proibidas, só que os decretos foram mudando, e conforme os decretos foram mudando, foi possível as pessoas retornarem, inclusive as de acima de 60 anos que retornaram. Obrigada, Fábio. Vereador Aleph.
Obrigado pela palavra, Fábio. Boa noite a todos os vereadores. Só complementar, na sessão passada, eu lembro que minha conexão caiu e eu ia falar justamente daquela questão do portal da transparência. Diferentemente do que o vereador Kirsch falou, e é normal que ele sempre fale dessa forma, com dados infundados, até uma criança consegue acessar o portal da transparência e ver todos os dados do Covid. E eu não estou julgando aqui pedido de informações porque eu votei favorável. Eu acho que a Câmara de Vereadores ela tem que cumprir seu papel fiscalizatório. Esse papel ele vem justamente fazendo projetos, pedidos de informação com os vereadores aprovando e as respostas vindo para a Câmara. Acontece que na questão do Covid está muito claro ali, receitas, despesas, está muito claro os fornecedores também, que é só pesquisar por fornecedor que você vai encontrar. Se você imprimir uma tabela, vai sair lá todos os empenhos, vai sair toda a receita, na frente da receita tem o fornecedor, é só você ir procurar por empenhos, botar o número do empenho que vai achar quem é o fornecedor. É uma coisa extremamente simples, muito simples e organizada. A respeito dos CCs, é até engraçado ver alguém do PP falando sobre CCs, né? E é sabido que de 2005 a 2008, proporcionalmente a serviços que temos hoje, a população que existia na época, tamanho da prefeitura e quantidade de funcionários concursados que tinha na época para hoje, o PP na época, o governo do PP, Irani Kies, tinha muito mais CCs do que tem hoje. A época que o vereador Kirsch também era CC e, com toda certeza, contribuía com os gastos públicos, né, sendo CC. Mas, enfim, isso é uma discussão, até o Baroni poder levantar dados, a princípio vai trazer isso, comparando as épocas, porque naquela época, sim, pela quantidade de serviços que tinha para a população, era um absurdo a quantidade de CCs que tinha no governo. Bom, obrigado a todas as partes, acredito que não haja mais nenhum. O que eu não gosto é quando se justifica os erros do presente com erros do passado. O senhor critica a nomeação de CCs da época de 2005 e 2008, deveria também achar incorreta essa forma a qual eu trouxe hoje aqui. Eu evito, sinceramente, divulgar o nome das pessoas, está lá no portal da transparência, depois eu vou passar o pedido de informação para todos os vereadores, também verificarem os nomes, enfim, e os salários. DCC são 35 mil no total, mas eu reduzi para 24 mil porque os outros estão desempenhando home office. Por isso que eu divulguei esse dado de 24 mil. O total seriam 35 mil. Sobre o que o colega Baroni falou, eu concordo com ele. Só que, Baroni, como eu disse, eu não vou citar nomes porque não é da minha índole fazer isso e divulgar o nome das pessoas, embora seja público para todo mundo. Mas, presidente de partido, uma reunião política, se o prefeito não sabe disso, eu não sei mais do que ele sabe. Então, é bastante incoerente. Só mais um minutinho, uns 10 segundinhos, sobre a questão do posto de saúde que a colega Rosália comentou. Realmente, como eu comentei, os protocolos eles mudam, mas a meu entender, mesmo com todos os protocolos existentes, e eu acho ainda que está incorreto o atendimento, mesmo com todos os protocolos, eu acho que as pessoas não deveriam, se o protocolo diz que pode atender junto, eu já acho que não deveria atender junto, eu acho que deveriam separar. Nunca é demais a gente aumentar o esforço para que o vírus não se propague. Mas eu entendo o que a colega Rosália comentou, concordo com ela e agradeço o presidente pelos segundinhos a mais. Obrigado. Obrigado.